Vai começar agora, já estou no ar. Esperando o pessoal entrar. Vamos ver aí. Daqui a pouco vou fazer a live com Nicolas Liberato, grande ativista do movimento liberal. Começou muito jovem e agora está presidindo Students for Liberty Brasil. Vou chamar ele aqui. Vamos esperar o Nicolas aparecer. Enquanto isso, vamos ligar o ar-condicionado. E aí, Lucas? Alô, Roberto? Lucas. Aí, Nicolas, tudo bom? Eu Tudo estava bem falando, contigo? eu tava falando com o Lucas aqui no WhatsApp, e aí tu me aparece, eu te chamei de Lucas. Tudo bem, Nicolas? Legal. Tudo bem. Calorão hoje, né? Não, eu acabei de levantar para ligar o ar-condicionado, porque realmente ficou muito quente aqui. É, eu já deixei do meu ladinho aqui também. Não sei se está fazendo muito barulho, se está dando para me ouvir direito. Tá dando para Tem um barulhinho, mas tá dando para te ouvir bem, sem problemas. Tá certo, vou tentar deixar um pouquinho mais próximo o microfone aqui, vamos ver se ajuda um pouco. Tu estás em Porto Alegre ou em São Paulo? Onde é que tu anda? Tô em Porto Alegre, tô em casa. Então tu tá vendo aí o temporal, né, que se armou e tal, né? Ah, Hoje sim. eu Tá se ia armando caminhar, ainda. eu ia caminhar e resolvi não caminhar por causa disso. Sim, sim. Até bateu um pouco de chuva, um pouco, mas depois passou. É, é isso aí. Olha a mordomia que eu tenho aqui em casa com a Cláudia, Nicolas, tu que conhece ela aqui, ó. Tu pede um café, vem o café, É, né? mas olha só. Aí é um amor É? sem fim, né? Não tem como. Aí é um Amor amor sem fim. incondicional, sem fim, não tem problema. Deixa eu mandar um abraço. Recíproco. Ela está nos assistindo aí. Ah, perfeito. É, São 8 horas, a gente deu uma embromadinha aí para o pessoal chegar, né? Começar. Normalmente demora um pouco para encorpar aí a audiência, mas de qualquer maneira a gente está. Eu estou gravando a nossa conversa e ela vai ficar aí para os retardatários ou para aqueles que não tiveram tempo de nos assistir conversando aqui sobre as coisas que nos unem, né? Perfeito. Eu queria, em primeiro lugar, te agradecer a aceitação do convite, né? Eu que agradeço pelo convite em si. Eu fiquei surpreendido porque na semana passada eu conversei aqui com o André Frel sobre o SFL, sobre a Sim. trajetória dele de vida, etc. e tal. E tu estava na lista aqui também, e daí ele me disse que, olha, eu não podia te falar ao vivo lá, mas
Eu não sou mais, tá? Agora é tudo com o Nicolas. E eu, mas que coisa sensacional. Eu te conheço há bastante tempo, acompanho o teu trabalho, sei das tuas dificuldades, sei dos teus dilemas, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Se tu quiseres até expor isso em público aqui, não tem problema, tudo que tu... a maneira como tu tratas a tua vida é exemplar, no meu modo de entender, e o que tem me motivado a fazer essas lives, principalmente com gente como tu, é mostrar não apenas para os mais velhos que assistem as coisas que eu faço de vez em quando, mas principalmente para os jovens que acabam aparecendo vez ou outra, que é possível sim a gente mudar o nosso mundo, né? Que nós não temos destino manifesto, né? Que a gente muda a nossa vida e mudando a nossa vida a gente muda o nosso entorno, a nossa circunstância, numa relação interativa, né, com as coisas do mundo, com as pessoas que nos cercam e tal, próximas ou distantes, né, não importa. E eu acho que tu é um dos poucos caras que participou em mais iniciativas na defesa das ideias liberais do que eu, hein? Eu vejo assim que não há entidade liberal que tu não tenha passado por ela, né? Em todos os cantos do Brasil, seja na política, seja na educação, seja na formação de líderes, seja na conscientização de jovens e tal, tu olha ali no currículo do Nicolas Liberal, tá lá, tem lá o nome de uma instituição voltada para esse fim. Isso é sensacional, isso dá uma perspectiva, né, de melhora da nossa sociedade inacreditável, né? Quer dizer, não, perspectiva inacreditável não dá, é contraditório. Dá uma perspectiva que faz com que a gente tenha uma esperança enorme no futuro do nosso Brasil, né? E no futuro da nossa realidade, assim, nossa circunstância, né? Porque gente como tu agindo dessa maneira ajuda a transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor, né? E é por isso que eu te parabenizo também por assumires mais um cargo de liderança numa que talvez seja, no meu entendimento, a mais importante instituição na formação de jovens no Brasil, que é o Students for Liberty Brasil, né? Então, eu falei demais, eu queria encaminhar, te transferir a palavra, te perguntando o seguinte, assim, Nicolas, explica um pouco a tua trajetória, o que te levou a ser um liberal, o que te levou a batalhar por essas ideias, como é que tu organizaste a tua vida para poder conciliar as necessidades que todos nós temos de criar e produzir valor com essa atividade, né? E quais são as tuas propostas para o Students for Liberty, no final das contas, né? O mais importante para mim é como tu chegou até lá, até aí onde tu estás, né? Para que as pessoas possam se espelhar em ti e ver de que maneira a gente consegue construir os caminhos para fazer aquilo que a gente acredita, né? Para transformar a nossa realidade e chegar onde a gente quer. Bom, a história não é tão longa assim, até porque eu acho que eu já treinei tanto falar ela que agora sai no resumo. Mas, bom, eu sou nascido e criado aqui em Porto Alegre, agora eu estou com 27 anos, e eu tive a oportunidade de estudar no colégio militar. Então, minha mãe e meu pai desistiram da formação deles, da formação superior deles, para que eu tivesse a oportunidade de fazer a prova, então de ter um cursinho e poder entrar, porque o colégio militar ele é feito pelo processo seletivo, né? Então, sim, lá em 2004, eu passei no colégio militar e comecei a estudar, então, no melhor colégio da região sul do Brasil. Dentro do colégio militar a gente tem várias influências. Então tem a parte militarista,
vários dos professores que são civis já têm um viés mais de esquerda. E um dos primeiros livros que eu estava lendo, quando eu tinha lá meus 14 anos, era... Desculpa, dois autores que eu estava lendo na época eram Proudhon e Bakunin. Depois eu bati em Marx. Então eu bati no Manifesto Comunista e achei aquilo muito legal, muito bonito. Toda aquela ideia de, vamos mudar a sociedade, olha só, isso aqui foi o que deu certo no capitalismo, mas se as massas se imporem, as massas conseguem se desenvolver. Parecia muito legal, ainda mais uma criança de 14 anos que não entende nada do mundo. Eu venho de uma família um pouco mais necessitada, disse assim, então é só isso que precisa, né? Só precisa de uma revolução. Por sorte, na mesma época estava se consolidando um projeto entre o Instituto Ling, o William, amigo de nós dois, e o Colégio Militar. Então, o próprio William Ling, ele ia lá e mentorava alunos que tinham boas notas, que participavam de bastante clubes e que não tinham, tantas condições financeiras. Por sinal, o William foi aluno do Colégio Militar. Também. Com certeza. E se formou em administração na URSS, como eu estou me formando. Então, eu acho que várias coisas são parecidas ali. A única diferença é que a minha família veio da África, a dele veio um pouquinho mais de lá do outro lado. Mas então, ele começou a ter esse acompanhamento com a gente. Então, a gente tinha acesso a mais aulas de inglês, a mentorias com ele, e começou a dar livros de presente com a gente. O primeiro livro dele foi As Seis Lições. Particularmente, As Seis Lições era algo muito interessante, comparando as visões de capitalismo, de socialismo, de intervencionismo, como funcionava a sociedade de livre mercado, mas foi algo que eu não entendi direito, eu não tinha os fundamentos necessários para entender aquele debate político. Logo depois ele me deu A Revolta de Atlas. E A Revolta de Atlas, para mim, foi um livro muito transformador, porque justamente, para mim, era aquilo que minha mãe estava me ensinando em casa. Toda a questão do poder que o indivíduo tem de mudar a própria realidade. Então, essa questão do self-made man, ela ressoou muito comigo. Porque minha mãe sempre dizia, né? Independente de tu sofrer racismo, de tu sofrer qualquer dificuldade durante a vida, trabalha e faz o dobro. Se tu fizer o dobro, ninguém vai te encher o saco. E isso eu levei muito para dentro de mim. E quando eu li A Revolta de Atlas, eu disse, tem uma teoria sobre isso. Então, foi algo que mexeu realmente bastante comigo. Passa-se aí mais 2, 3 anos, e eu tive até um desentendimento com o William, porque eu decidi ir para a Academia Militar. Minha família estava necessitando de dinheiro, e de lá eu conseguia ajudar de uma maneira, pelo menos não incomodando, né? Não trazendo mais gastos para eles. Então, na Academia Militar é uma formação de 5 anos, que depois, querendo ou não, tu vai ter 22 anos já formado, ganhando um bom salário, e durante a formação tu recebe um salário. Enquanto eu estava lá, eu me sentia muito incomodado, porque eu via que as pessoas tinham um pensamento muito raso, até proibido discutir política dentro da Academia Militar, e toda vez que eu voltava para Porto Alegre de férias, enfim, durante algum Natal, Ano Novo, eu sempre tentava sair com alguns amigos e discutir essas ideias que eu tinha aprendido lá em 2008, 2009. Uma dessas minhas amigas disse assim, eu descobri um clube que tá nascendo agora, eu queria te levar num evento lá. E foi o Clube Meswen, hoje o Instituto Atlantis. E no Clube Meswen eu disse assim, nossa, além de ter autores que falam sobre isso, agora tem pessoas próximas que eu também posso discutir isso. Eu estava maravilhado, né? Então eu tinha descoberto um admirável mundo novo ali para mim, dentro desse grupo de amigos. Toda vez que eu voltava para Porto Alegre, eu participava dos eventos, saía com o pessoal, conheci cada vez mais gente, até que em 2015, infelizmente eu tive que voltar para Porto Alegre, minha mãe estava doente, acabou falecendo de câncer, e eu fiquei completamente perdido, né? Acabei não voltando para a Academia Militar, mas naquele mesmo ano eu fui convidado para ser então o primeiro coordenador do recém-formado Instituto Atlantis. Algo que, primeiro, né, a perda da minha mãe me fez realmente ficar sem chão, e ter um grupo de amigos que me acolheu daquela maneira, que queria eu ainda mais próximo, participando das atividades do grupo, foi algo que me fez... foi uma fortaleza para mim naquele momento. E a partir daí, trabalhando dentro do Instituto Atlantis, eu comecei a apaixonar cada vez mais. Então, quando eu voltei da Academia Militar, eu decidi que eu não ia mais trabalhar simplesmente pela subsistência, né? Simplesmente para ter um dinheiro para sobreviver, e sim buscar algo que me desse paixão. E eu descobri no movimento liberal, trabalhando com o Instituto Atlantis, essa paixão. E aí eu decidi
assumi posições de liderança em tudo que eu vi. Então eu me tornei presidente do Clube Empreendedorismo e Liberdade, que operava dentro da URGS. Comecei a participar como diretor administrativo de projetos sociais do Livres, aqui no Rio Grande do Sul. Também participei da formação da juventude do Partido Novo. As discussões do partido já estavam lá desde o começo, junto contigo. E quando então o partido se formou, a gente tentou formar uma juventude também, que agora, infelizmente, o partido mandou matar. E me coloquei em todas as oportunidades que eu pude. Participei também um pouco mais recente do Instituto de Estudos Empresariais, como mestre de cerimônias, ali ajudando nos eventos deles. E então, todo lugar que eu via liberalismo, que eu via evento para falar sobre liberdade, eu estava lá. E em 2016 surgiu a oportunidade de eu entrar no Students for Liberty. Students for Liberty está aqui no Brasil desde 2013, então, desde 2012, o Atlantis nasceu em 2013, então os dois sempre foram parceiros muito próximos. E aí eu disse, então quero entrar nessa rede ainda maior de estudantes, né? Conhecer estudantes do Brasil inteiro. Continuei trabalhando no movimento liberal. Em 2017, me torno o coordenador estadual do Rio Grande do Sul. E aí até, já que tu conversou com o Frel na semana passada, eu consigo quebrar o recorde do Frel dentro do processo seletivo, tanto de aplicações quanto de coordenadores aprovados. E também faço uma conferência estadual. A gente teve ali dentro da URGS, no antro da esquerda de Porto Alegre, dentro da escola de economia, com mais de 150 pessoas. Acho que isso agradou um pouco o Frel, porque ele acabou me contratando um mês depois. E a partir daí, o resto é história. Então, participei de todos os projetos que o ECFL teve até hoje. Tanto nosso primeiro treinamento nacional lá em São Paulo, com os coordenadores, tanto da organização da segunda LibertyCon. No próximo ano, a gente ganhou, então, um prêmio internacional como o melhor projeto do mundo dentro da campanha Brasil Empreende, onde a gente ficava discutindo empreendedorismo dentro da universidade. Criamos uma gamificação para os coordenadores conseguirem perceber o que a instituição queria de atividade naquele momento. Então, como eles poderiam estar em consonância, estar alinhados com o que a instituição estava esperando deles. E a gente continuou criando cada vez mais projetos. Não sei se tu quer, eu também estou falando demais aqui, não sei se tu quer que eu continue falando de projetos ou algo mais específico. Eu vou querer que tu continue falando nisso, mas eu queria explorar um pouco mais a tua vida aí. Tá? Porque as instituições, parece que as instituições têm vida própria, mas elas não têm, né? Elas são resultado do trabalho individual de cada um daqueles que participam, principalmente dos que lideram, né? Como tu. E essa trajetória que tu tivesse, que começou com um conselho, digamos assim, do William, depois com a convivência com amigos no Atlantis, a participação política no Novo e agora no SFL, isso tem fortalecido, eu imagino, as tuas convicções a respeito das ideias liberais, né? E tem uma pergunta aqui que tem a ver com a parte da tua história de vida, de uma pessoa que questiona assim, é possível ser militar e defender a liberdade? Eu tenho uma resposta para isso, mas eu queria ouvir a tua. Eu acho que é possível sim, eu acho que, querendo ou não, nós sempre vamos querer proteger a nossa comunidade, independente do tamanho dessa comunidade que a gente está inserido. Então eu acho que o problema do Exército Brasileiro hoje é a conscrição. É tu obrigar crianças de 17 anos a entrarem nas fileiras do Exército. Eu acho que é um erro. 18 anos e depois servirem com 19. Não sabe o que quer, às vezes não tem preparo, não tem estrutura familiar. Claro, às vezes o próprio servir ajuda a pessoa a se desenvolver. Mas não que obrigar a pessoa vá fazer ela mudar a opinião dela. Eu acredito que existem outras maneiras de tu convencer a pessoa a fazer isso. Por exemplo, alguns lugares do Exército têm cursos técnicos que eles acabam oferecendo para os soldados para que eles consigam se desenvolver. E aí sim, aí tu consegue formar um cidadão, aí tu consegue formar uma pessoa que está lá porque ela está recebendo algo em troca. Mas a gente tem o problema dos estados-nação serem muito grandes, a gente tem o problema dos estados serem... O Brasil é uma baleia dentro da América do Sul. Obviamente, se a gente for para uma guerra, a gente não vai lutar por todo o brasileiro. E esse simbolismo que tem por trás do Exército é uma farsa para a gente obedecer.
mas, querendo ou não, se a gente vivesse em comunidades menores, a gente ainda ia precisar de proteção. E essa proteção poderia ser privada, poderia ser voluntária, mas ainda assim haveria algo próximo de um exército. Sem dúvida alguma, eu acrescentaria o seguinte nessa questão. Em primeiro lugar, eu sou totalmente contra o serviço obrigatório, né? O serviço tem que ser voluntário. As pessoas que vivem numa determinada sociedade têm que ver valor em viver ali, né? E se essa sociedade tem tal valor e ela é ameaçada por forças estrangeiras, é moral tu te alistar voluntariamente e lutar pelo teu país, pela sociedade que compartilha dos mesmos valores que tu, né? Existe uma coisa óbvia, histórica, que é uma evidência assim, inegável, que é o caso da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que muitas pessoas se voluntariaram para lutar contra os nazistas e os fascistas, seja os japoneses, os italianos ou os nazistas alemães, lutando pela liberdade que estava representada nas sociedades ocidentais, como a dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, etc. Os brasileiros foram lá, os australianos foram lá, uma série de outras sociedades se uniram como aliados para combater aqueles que tentavam acabar com a liberdade alheia, né? Então, eu acho que é importante a gente ter liberdade para optar se vai ou não servir, se vai financiar o exército ou não vai financiar, também é uma coisa que não deveria ser feita através de impostos, na minha opinião. E certamente o militar ou uma milícia, que seja, como aconteceu nos Estados Unidos, lá em 1776, né? O exército americano foi criado a partir das milícias, né? Os exércitos voluntários de homens que queriam se tornar mais livres do que eram, né? Então esse é o espírito. Não se consegue preservar a liberdade contra aqueles que tentam tirar de nós, sem que a gente tenha a capacidade, inclusive, de reagir coercitivamente. E até o seguinte, por que tem que ser o Estado, né? Porque o Estado consegue reunir os recursos necessários, tá, para o enfrentamento de outros Estados, né? Não adianta para tu defender o que é teu, tu tem que ter mais poder do que aquele que está te atacando. Senão, é uma luta inglória, né? Tu vai lutar à toa, né? E vai acabar ainda tendo que seguir o que o dominador estabelece, né? Eu não sei se tu concorda comigo. Concordo completamente. Eu acho que o pessoal ele acaba considerando que qualquer instituição que tenha sido formada em cima da violência é per se uma instituição completamente errada. E esse é o caso do Exército. Eu creio que justamente o único fato que torna essa instituição não válida é a coerção que está sobre ela. Mas se a gente retirar a parte de coerção, essa instituição continua sendo algo importante para o fenômeno social se manter, para a coesão social se manter, e justamente retirando-se a obrigatoriedade de pagar o Exército e fazendo com que ele fosse, o dinheiro dele fosse financiado em cima de doações privadas, doações voluntárias, o Exército ainda assim continuaria uma instituição completamente válida e necessária. Talvez não com o mesmo tamanho, talvez funções sejam um pouco diferentes, ainda assim nós temos que ter capacidade de nos defender. Eu não uso exatamente esses conceitos que tu usaste, eu tenho mais cuidado com esses conceitos da seguinte maneira: eu não confundo violência com coerção, tá? Violência é a coerção utilizada exatamente para violar os direitos alheios, né? Os direitos individuais das outras pessoas. Quer dizer, é a iniciação do uso da coerção que é uma violência, né? Se eu estou me defendendo contra alguém, eu não estou violando nada. Eu estou simplesmente exercendo o meu direito
de legítimo de defesa, né? Então eu uso a coerção, uso a força, mas eu não uso a violência, porque é a violência que tem que ser tirada do seio da sociedade, né? Então, existe a coerção violenta e existe a coerção não violenta, que é exatamente aquela que visa combater a primeira, tá? E o exército, ele pode ser um exército imperialista, né? Aquele que quer invadir outros povos, outras sociedades, para impor aquilo que aquela sociedade para a qual ele trabalha acredita, e aí se está violando os direitos dos outros povos, né? A não ser que, e eu acho que isso é possível, a gente já está aqui divagando um pouco sobre filosofia e política, né? Claro. Por exemplo, eu acho justificável se qualquer país do mundo resolvesse agora invadir a Venezuela para tirar o Maduro, tá? Porque o Maduro, ele está usando de violência contra o próprio povo, tá? Ele não está permitindo que aquele povo, o povo venezuelano, se autodetermine, se autogoverne. Não, ele criou uma ditadura e ele está impondo ao povo a sua presença e as suas políticas nefastas. Então, é um ato de retaliação contra um tirano, tu invadir um país, tá? E tirar ele de lá para proteger o povo. É a minha opinião. Tá? Eu já acho o debate de relações internacionais, esse debate diplomático, um pouco mais complicado. Eu acharia válido eu, enquanto indivíduo, ir me voluntariar para lutar contra esse governo tirano. Mas utilizar outras... É isso que eu estou dizendo. Utilizar... Eu eu entendi que, por exemplo... Eu parto do princípio que o exército de um país, ele é formado por voluntários, vai quem quer. Né? Se tu resolve estabelecer uma missão para tirar o Maduro de lá, tá? Vai quem quer. Quem se alistou no exército assume esse tipo de coisa. Quem não quiser ir, não vai. Eu já discordo um pouco. Eu não acho que não seja... não é o único sentimento que está por trás, então, a partir do momento que tu tem vários outros aspectos a serem observados na consequência dessa invasão, ou qualquer coisa do gênero, já perde um pouco desse purismo individualista de querer terminar essa coerção violenta, como tu utiliza de conceito. Ok, mas eu continuo com a minha ideia. Concordamos em discordar. Para o pessoal que está nos assistindo saber, aqueles que não conhecem nem o Atlantis, nem o IEE, nem o Novo, nem tal, esse é o tipo de conversa que a gente tem todos os dias, né? Seja no WhatsApp, seja ao vivo, né? Quer dizer, a gente discorda depois de muito discutir e daqui a pouco, talvez no futuro, a gente mude de ideia, ou eu ou tu, né? Tanto faz. E aí chega um consenso. Algumas semanas depois, clica aquela ideia. Opa, não, na realidade faz sentido tu ler alguma coisa que te lembra. Então, eu acho que hoje a gente está perdendo a capacidade de debate, independente de ser pessoas com um pensamento mais parecido, né? Então os dois se assumem como liberais e todos os princípios que vêm por trás disso, mas ainda assim a gente tem que ter a capacidade de discutir com pessoas de esquerda, com pessoas de todo o viés ideológico, enquanto eles não forem também agressivos com relação a nós. Então, mas eu acho que hoje a gente nunca cancelou ninguém, né? Ela é descartada, a gente perde a capacidade de falar com várias pessoas, de discutir com várias pessoas e construir algo em cima. Porque a partir do momento que a gente só divide o discurso e a gente está pensando nós aqui e depois eles lá, em algum momento vai ter guerra, porque a gente não consegue dissolver essas desavenças pela palavra, pela discussão. Pela razão, né? Exatamente. E a partir do momento que a razão acaba, começa a guerra. Sem dúvida alguma. Agora, me diz uma coisa, essa tua trajetória intelectual, vamos dizer assim, ela te levou para onde? Quais são... Porque a gente sabe que tem várias escolas, né,
vamos chamar assim do mundo liberal, né? Tem várias escolas, né? Tu tem desde os conservadores, burkeanos, tu tem os anarcocapitalistas bloquianos, ou hopianos, ou rothbardianos, tu tem os objetivistas, tu tem como é o lado livre, os liberal socialistas, ou social-liberais, não sei qual é o termo adequado. Tu tem até alguns social-democratas e tal, que se dizem liberais. Qual é a tua impressão a respeito desse universo? Como é que tu lida com cada público? Porque tu lida com todos os públicos nas entidades que tu participa. E tu tem a tua própria convicção. Fala um pouco a respeito disso. Como é que é? Eu já sei que é difícil a gente lidar com a esquerda. Tu já disseste isso, né? Que raramente a gente consegue usar a razão. Mas como é que é dentro do mundo liberal? Como é que tu transita nesse universo? Eu acho que cada leitura que eu tenho vai me mudando um pouco em algum ponto. Hoje em dia, de forma geral, eu já desisti de me classificar em algum desses quadradinhos de conhecimento, então eu digo que eu sou liberal clássico. Sou liberal. Qual tipo de liberal? Liberal clássico. Porque eu gosto muito, por exemplo, de Adam Smith. Não consigo discordar com ele em nada que ele diz, considerando o conceito, o momento histórico que ele estava inserido. Então, tudo que ele falou é o top de linha que tinha do pensamento daquela época. Mas, como eu disse, eu comecei lendo os anarquistas. Então, ideias de cooperativismo ainda estão comigo. Eu ainda acho que, por exemplo, o capitalismo, com essas novas formas de compartilhamento, é parecido, mais ou menos, com aquela ideia de cooperativa que tinha Proudhon, por exemplo. Depois eu li a Ayn Rand, e a Ayn Rand eu li tudo que eu podia dela, então eu me dizia um objetivista convicto, um objetivista claro, dentro daquelas ideias. Após isso eu comecei a ler Rothbard também, pela conversa entre os dois autores, e aí me tornei anarcocapitalista. Então passei um bom tempo anarcocapitalista, lendo Rothbard, lendo Ropa, lendo o pessoal do Mises Institute dos Estados Unidos, e essa foi por boa parte a minha vida. Em algum momento eu percebi que a agressividade, talvez no discurso, não as ideias, eu acho as ideias muito bem montadas em vários aspectos, mas a agressividade com que naquela época, nós anarcocapitalistas se posicionavam, não era suficiente para atingir o maior número de pessoas. E aí eu comecei então a abrir, também muito pela influência do Lucas, né? Hoje a gente mora junto, mas naquela época a gente era só amigos que saíam, que iam para a festa e tal. Muito por essa influência dele eu descobri o autor que é provavelmente meu avô de tão parecido que é comigo, o Thomas Sowell. Depois do Thomas Sowell, eu me tornei muito cético com essa fé em relação às ideias. Então, eu digo que eu me tornei um conservador a partir do nosso relacionamento, né? Em vários pontos do conhecimento. Então, eu duvido do conhecimento inteiro que eu tenho, mesmo tendo lido todos esses autores. Tem aquela famosa curva de Dunning-Kruger, que tu acha que sabe muito por muito tempo, e depois tu percebe que é um idiota. E é a partir daí que tu vai se tornando um sábio. Então, acho que essas foram as principais influências que eu tive nesses momentos. Claro, depois um pouco mais velho, a partir de uns 24, 25 anos, eu também busquei bastante filosofia, então ler os clássicos, ler os existencialistas, e eles também formam, de certa forma ou de outra, meu pensamento hoje. Então, o problema é juntar e conseguir deixar concisa todas essas ideias ao mesmo tempo. Mas a gente vai pegando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e cada assunto que a gente vai discutir, eu vou utilizar um autor, eu vou utilizar uma base que eu tenho para discutir em cima disso. O que me parece, Nicolas, é o seguinte: eu que estou há algumas décadas já nesse universo, né, transitando por ele, e tenho acompanhado muitos jovens bem de perto, né, porque eu participo de todas essas entidades, participei de todas essas entidades que tu elencaste aqui de uma maneira ou de outra, né? E o que eu vejo que falta, eu vejo duas coisas: primeiro um excesso e depois uma falta, tá? Qual é o excesso?
a oferta de ideias. Tá? O Brasil, até a década de 80, carecia da exposição de ideias liberais. Não se tinha aqui, a não ser Adam Smith ou Milton Friedman um pouco mais tarde. Adam Smith, eu estou falando aí da década de 60, 70, Milton Friedman a partir da década de 70, 80, e a partir de 80 é que começaram a vir e vieram a ser publicados os livros de todas as escolas do pensamento liberal que já são analisadas e estudadas no mundo há bastante tempo, né? Pelo menos 50 anos. E essa enxurrada de ideias, as pessoas, os jovens, eles, a maioria daqueles que eu convivo, eu vejo que eles são vorazes, né? Querem devorar todo o conhecimento disponível nessas publicações e discutem, e discutem, e discutem. E então eu acho assim, ó, que há um excesso, há uma overdose, tá, de informação, tá, de conhecimento, sem o devido processo das ideias a partir da sua própria análise, né, das suas próprias abstrações. Quer dizer, quando tu vai mudando, eu digo muito que tem muita gente que lê tanto, que falta tempo para pensar a respeito do que está lendo. Entendeu? Quer dizer, lê aquilo, pá, sensacional. Muda, lê aquilo, pá, sensacional. E não chega a analisar exatamente os conflitos de ideias entre o que leu antes e o que leu agora, e os conflitos, ou a falta de lógica, digamos assim, das ideias que está explorando naquele determinado momento. Tá? Então, não basta a pessoa ler, colocar na sua mente as ideias que vêm. Essas ideias, elas precisam ser amadurecidas na nossa consciência. A gente precisa, ao longo do tempo, e não é um tempo curto, né, fazer uma análise crítica dessas ideias para identificar exatamente quais são as contradições intrínsecas que cada ideia dessa apresenta e quais são as vantagens comparativas daquela ideia com as demais com relação àquilo que a gente defende. Tá? Isso, para mim, é claro. Eu, por exemplo, antes de ler a Ayn Rand, eu li várias coisas. Né? Depois de ler a Ayn Rand, eu li várias coisas também. E eu estou falando isso num período de 30 anos. Tá? Faz mais de 30 anos que eu lido com essas ideias, né? Com a literatura romanceada que trata do assunto, como no caso da Ayn Rand, ou com os livros de não ficção. E eu vejo que há esse problema, essa dificuldade. Né? Então, tu começa a discutir com as pessoas as coisas e tu vê assim que vão até um determinado ponto. Faltou um pouquinho mais de amadurecimento para encontrar naquilo que está subjacente as contradições, o perigo, né, que determinadas ideias trazem, né, que muitas vezes fazem com que o comportamento das pessoas seja ou arrogante, ou cheio de soberba, ou agressivo, como tu mencionaste. Quer dizer, começa a excluir os outros, porque tu criou um dogma na tua mente, religioso, e tu não quer que ninguém afronte aquilo, e tu não tem nem como debater, porque aquilo para ti virou uma verdade absoluta, sem lógica e desapegada da realidade. Né? Então esse é o problema da gente ser atropelado pelas ideias, quando a gente se levanta e tal, não sabe nem quem é que passou por cima, né? Não sabe por quê, nem para onde vai, e nem onde a gente estava. Né? Mas é melhor isso do que tu não ter a possibilidade de ter acesso a todas essas ideias que, como foi negado aos brasileiros ao longo de, sei lá, mais de 300 anos, né?
porque o Brasil nunca experimentou, de fato, como cultura, como ética, como política, aquilo que hoje eu e tu defendemos, né? Isso é como eu vejo a situação. Para complementar só, eu acho que um problema do pessoal hoje, que tem todo esse acesso, que tem toda essa diversidade aí de fontes para procurar, realmente não parar um momento para observar a realidade e comparar aquele conhecimento que ele está recebendo com a própria realidade. E eu para mim, se tu busca o conhecimento pelo próprio conhecimento, eu acho que é apenas vaidade. Eu acho que não é que vaidade não é uma virtude per se. Então é apenas aquela coisa que tu não vai utilizar, tu vai guardar para ti, vai não produz nada, não produz uma melhora social, não produz uma melhora na tua vida, tu não utiliza aquilo para nada. Tu acaba apenas só bradando sobre assuntos, teorias, ideias, para que as pessoas ouçam e te achem alguma pessoa que está num nível hierárquico superior por algum motivo da tua cabeça. Eu acho que realmente o conhecimento ele tem uma proposta de fazer essa mudança, tanto a si, a como a gente encara o mundo, quanto aos outros quando a gente compartilha esse conhecimento. Então a gente vai buscar o conhecimento, a gente tem essa obrigação de buscar o conhecimento, mas para fazer alguma coisa com aquilo. Ainda que seja para a gente se melhorar ou para a gente melhorar o nosso entorno. Sem dúvida. Isso, por exemplo, é o que faz o nosso amigo Hélio Beltrão aí, que está nos dando boa noite, né? Ele não apenas ele aprendeu as ideias, como ele está agindo para difundi-las como ninguém, né? Com a sua LVM, etc., né? Agora com o Clube Ludovico também, com Mises Brasil. É um dos caras que realmente está mudando a história do nosso país a partir da difusão das ideias que eu e tu acreditamos, né, com convicção. Com certeza. Um abraço aí, Hélio. Boa parte do meu... Eu não conheceria boa parte das ideias que eu conheço se não fosse os artigos do Mises logo quando eu comecei. Então, com certeza é uma das pessoas que tem mais influência hoje no movimento liberal. E até assusta, né? Quando a gente conversa com vocês que tem toda essa caminhada dentro do movimento, e a gente começando agora, há 5, 7 anos atrás, ver o que vocês montaram pra gente, porque se não fosse todo esse trabalho que veio antes, a gente não seria nada agora. Então, todo esse potencial que a gente tem agora, que a gente está tentando acelerar o crescimento de todos esses projetos e todas as instituições, não seria possível se a gente não tivesse essas influências que a gente teve, que veio de vocês. Então, um abraço aí, Hélio, também, que mandou. Boa noite. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, então vamos parar de falar um pouco do passado. Aí o Hélio já passou por aqui, eu estou aqui porque, afinal de contas, fui eu que te fiz o convite, né, para a gente conversar. Vamos falar do futuro um pouco. O que tu está imaginando quando te disseram assim, tu topa ser o diretor executivo aqui do Students for Liberty e tal? Não, eu topo e tal. O que te passou na cabeça assim? Putz, que oportunidade, eu vou fazer dessa instituição isso. O que é o isso que está aí dentro dessa careca aí que não é minha? Na realidade, eu acho que nunca foi o putz, porque desde o primeiro dia que eu entrei, eu já esperava me tornar o diretor executivo do CFL. Então, o trabalho sempre foi focado para isso, né? Para me desenvolver o máximo de capacidade que eu podia para um dia conseguir atingir esse cargo, para um dia conseguir, então, estar na frente da instituição. E eu acho que a gente passa por um momento muito único, então eu pensei bastante sobre isso depois das eleições agora, né, para vereador, e eu acho que a gente está num momento intermediário, onde a gente tem bastante coisa andando, o movimento liberal não é tão profissionalizado quanto poderia, como nos Estados Unidos, por exemplo, e a gente tem o pessoal que ainda não conhece o movimento liberal, que é uma grande massa da sociedade. Então a gente tem que dividir essa lógica em pelo menos esses 3 níveis. O pessoal que está entrando na instituição tem um pouco das ideias, tem os valores, esses valores têm que ser consolidados e eles vão trabalhar na divulgação cada vez mais para o grande público. Tem aquele pessoal que já fez bastante coisa, que tem as ideias bem definidas, que já sabe falar de liberalismo, que já sabe se colocar como uma liderança, e estão formando os think tanks, então
estão formando o Atlantis, estão formando o Farroupilha, então estão criando cada vez mais projetos dentro de instituições que vão se desenvolver cada vez mais e vão ter um impacto cada vez maior. E nós temos que ter aquele pessoal que vai não só se desenvolver como um think tank, mas sim também ter um impacto social cada vez maior. Eu acho que a gente chegou naquele momento que a gente tem que fazer questão de sair do academicismo e ir estourar a bolha. E ir, então, realmente para a sociedade e ir dizer assim, tá, como eu aplico todas essas ideias de empreendedorismo, todas as ideias de liberdade individual na sociedade, seja na política, seja criando startups, seja abrindo empresas, se colocando como uma liderança bem articulada dentro das empresas que querem trabalhar e mudando, então, a lógica dos espaços de trabalho no Brasil. E é essa a ideia que eu quero buscar. Dentro dessa ideia, o ECFL quer passar por todos os níveis. Então, o ECFL quer pegar desde aquela pessoa que, achei legal a ideia, queria aprender mais, até aquela pessoa que quer ser, então, a referência dentro do mercado de trabalho. E para isso a gente tem que se tornar top of mind em liberalismo e em liderança no Brasil. Então a gente quer se colocar como a instituição que vai criar o ambiente necessário para formar toda essa cadeia, formar o que a gente chama da jornada do herói, né, dentro do liberalismo. E a partir daí, se a gente consegue consolidar esses 3 níveis de desenvolvimento dos nossos coordenadores e dessas instituições, a gente venceu, porque a gente vai ter tanto a pessoa que está divulgando as ideias, quanto as pessoas que estão produzindo as ideias, quanto as pessoas que estão colocando essas ideias em prática dentro da sociedade, quanto as pessoas que estão dentro dos seus valores, influenciando as suas profissões, influenciando os seus meios de trabalho. Sensacional. Eu acho que exatamente essa perspectiva, quer dizer, essa metodologia foi a metodologia utilizada quando da formação do Instituto de Estudos Empresariais, do IEE, que é a instituição liberal que se manteve sempre numa ascendente, né, em termos de formação de líderes, defesa das ideias, influência no ambiente que está inserido, né? Porque não adianta tu formar pessoas com capacidade para empreender se o ambiente onde elas vão tentar atuar para colocar as suas capacidades em funcionamento é tóxico, né? Onde elas são vistas como bandidos e não como heróis, como tu disseste. Porque no Brasil o empreendedor é bandido, não é herói, né? Todo mundo aproveita o que os empresários e os empreendedores fazem como valor, como riqueza, mas todo mundo despreza-os como indivíduos, né? Acham que são egoístas, gananciosos, trapaceiros, e que querem que fazem reuniões todos os dias para matar o cliente ou na garagem, ou no elevador, ou usando um determinado produto, né? Parece que é isso que fazem. Então precisa ter o governo para fiscalizar, para impedir que esses bandidos, né, ataquem a sociedade todos os dias para ganhar dinheiro. Mudar essa mentalidade é que é o nosso objetivo, né? Eu não estou dizendo que não há bandidos entre os empresários, principalmente aqueles que atuam com o governo, né? Mas esses deveriam ser objeto da justiça, né? E não os empresários não poderiam sofrer com uma generalização inadequada, que é estabelecer que todos são bandidos só porque são empresários, né? Com certeza. Eu acho que tem um ponto bem sensível dentro de toda essa estratégia, que é o ponto que mais me preocupa, que a gente está cada vez se desenvolvendo mais para atacar ele, é que falta aquilo que a gente chama de grassroots, né? Falta aquele movimento de base, de raízes, e de criar raízes dentro das comunidades. A gente não tem instituições intermediárias de sociedade, né? É do indivíduo para o Estado direto. A gente não discute as coisas em comunidade. E para isso, a gente precisa de liberais incluídos nesses trabalhos sociais, incluídos nesses projetos sociais. A gente tem que colocar os nossos valores não só tentando explicar racionalmente as ideias, e sim sendo uma pessoa que está trabalhando para a mudança da sociedade e tem esses valores.
Para mim, essa é a maneira mais efetiva da gente convencer o resto da sociedade das nossas ideias. Então, colocar essas nossas lideranças em lugares que elas têm uma influência local, uma influência na sua volta, e por isso, por causa dessa influência, do trabalho delas dentro daquela comunidade, que as pessoas comecem a se perguntar, mas ele faz isso de uma maneira tão boa, ele é uma pessoa tão efetiva nisso, por que ele age assim? O que levou ele a agir assim? O que formou essas ideias? E aí a gente entra com os princípios, e a partir daí a gente entra com a teoria. Eu acho que a gente ainda não fez essa mudança de como traduzir todo o ideário liberal para o resto da sociedade. Então, a partir do momento que a pessoa gosta um pouquinho, a gente bota ela para dentro e faz ela virar uma louca dos estudos. Mas aquelas pessoas que não entendem direito, aquelas pessoas que não estão tendo a oportunidade de falar sobre isso, né? Nem todo mundo está na faculdade para ter esse acesso todo. Uhum. Agora, eu acho que não... Eu discuti casualmente isso com o André, foi o único ponto assim, que a gente teve de discordância na nossa conversa, que foi... eu disse para ele que a gente não precisa convencer toda a sociedade de que a liberdade é boa, né? De que nós temos direitos. Nós precisamos, na realidade, formar uma instituição que impeça aqueles que acham que liberdade não é um bem, que direitos não existem, tá? Uma instituição que obstrua o caminho desses quando eles iniciam a violência, né? Então, basta um número expressivo, mas não precisa ser toda a sociedade, de pessoas conscientes da nossa natureza, de que o ser humano, por ser racional, precisa de liberdade para pensar e para agir, né? Que precisa ter direito à propriedade para poder subsistir, se manter e garantir a sua liberdade, buscar a felicidade que deseja e tal. É preciso que haja um grupo, uma massa crítica. Não é preciso que todo mundo tenha essa mesma ideia, até porque bandido não vai concordar com a gente, né? Cara, parasita não vai concordar com a gente. Não adianta tu querer convencer parasitas, bandidos, os pilhadores, né? De que nós temos direitos. Tu vai argumentar com alguém que está com uma arma na tua cara para tentar mostrar para ele que ele está errado? Não funciona. Tu tem que ter uma instituição atrás de ti ou na tua frente que vai impor essas ideias que são morais, porque tem que ter moralidade, né? Se não é moral não serve, para aqueles que são imorais, para aqueles que não acreditam nessas ideias. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui fácil. Estados Unidos da América, tá? Os Estados Unidos da América, com exceção da escravidão, né? Porque os negros dos Estados Unidos não tiveram o que deveriam ter, os seus direitos individuais reconhecidos como seres humanos racionais que sempre foram, tá certo? Quer dizer, aquela sociedade que adotou a escravidão, apesar de ter leito determinados princípios fundamentais inquestionáveis, ela entrou numa contradição prática, tá? Porque nem todos concordaram com aquelas ideias. Tá certo? Precisou passar quase 80 anos, mais ou menos, né? 90 anos, para que a escravidão nos Estados Unidos fosse extinta através de uma guerra civil, né? Pega o caso da China, agora, recentemente, né? A China precisou de um cara que dominava lá o partido dizer assim, olha gente, agora liberou geral, tá? Vocês podem empreender, façam o que vocês quiserem, a gente não quer mais saber. Só não pode falar mal da gente, tá? Vocês produzam o que vocês quiserem, livre mercado, capitalismo laissez-faire, mas não falem mal de mim, que sou o governante, tá? Cuidem das suas vidas. Então, aqui no Brasil nunca aconteceu isso, tio. Nunca aconteceu. Sim. As 2, 3 ou 4 tentativas de implantar, através de revoluções,
ideias liberais foram sufocadas. Os liberais no Brasil se perderam todas as revoltas. Tá? Espero que essa revolta pacífica que a gente está fazendo, que começou alguns anos atrás, e que tu está levando adiante, essa seja vencedora, né? De maneiras a mudar a mentalidade daqueles que fazem parte da elite, que são inteligentes, que têm recursos, mas que não acreditam nessas ideias, né? Que vivem muito antes, pelo contrário, para se locupletar através do Estado, para ficarem mais ricos, mais poderosos, mais bonitos, sei lá. Mas esses não têm mais chance de convencer, né? O cronismo Não. é o que faz a sociedade ser esse problema que a gente discute, é o capitalismo, ou a esquerda vai chamar de capitalismo, nós vamos chamar de Estado, é justamente esse casamento que é indissolúvel e é muito poderoso para nos colocar sempre numa posição de submissão. Mas eu também concordo contigo que a gente não... Ele não é indissolúvel. A gente pode e deve cortar esses laços, né? Que muitos erroneamente chamam de capitalismo de laços. Eu sou contra. Ou é capitalismo ou é fascismo, né? Os laços entre a sociedade e o governo, com o propósito de estabelecer benefícios, privilégios, reservas de mercado, favorecimentos e tal, controle. Isso é fascismo, tem um nome, claro, fascismo, né? Não é capitalismo de Estado, capitalismo de laços. Não é nada disso. Isso aí é eufemismo, tá? Que destrói, por sinal, o nome de capitalismo, né? A gente tem que proteger o capitalismo dessas coisas. É que o capitalismo ele nasceu mal, né? A gente que adotou e tentou dar uma limpada nele. Mas... tu diz o termo, né? Dizem que o termo nasceu de Marx. Eu acho que não, nasceu antes de Marx. Tá? Mas isso para mim não importa. Importa o significado. O concreto representado pelo capitalismo é o quê? É uma sociedade onde há livre iniciativa, propriedade privada, Estado de Direito, que resultam no livre mercado. Isso é capitalismo. Né? Se tu botar o governo interagindo, o capitalismo sai fora. Entra, no mínimo, uma economia mista, com coisas do capitalismo, mas coisas do fascismo ou do socialismo. Né? Então a gente precisa deixar bem claro essa questão. Eu sou uma pessoa que hoje em dia, tanto por lidar com tantas vertentes do liberalismo, hoje eu evito discutir conceitos. Eu considero que os conceitos são importantes, que algumas vezes a gente tem que lutar por eles, mas hoje eu levo o debate para como esse conceito encaixa, ou o que está por trás do conceito, né, realmente, qual a ideia que esse conceito traz, do que o conceito em si. Então é algo que eu fujo dos debates de definição, de utilização das palavras para definir tal conceito ou outro. Mas para mim a ideia a gente separar... eu não faria isso. Eu não faria isso. Vou te explicar por quê. Tá? É uma crítica que eu estou fazendo em público aqui, porque eu sou teu amigo e eu sei que... E tu sabe que é recíproca, é verdadeira, tu também pode me criticar sempre quando tu quiser, e a crítica não é demeritória, tá? Pelo contrário. Nós, seres humanos, só conseguimos pensar a partir de conceitos. A gente só consegue lidar com a realidade através dos conceitos. Tudo aquilo que a gente vê, os concretos que vê, as coisas que a gente vê, até mesmo as abstrações que a gente tem na cabeça, requerem conceitos. Nós somos seres conceituais. Tá? Então, é preciso a gente distinguir, por exemplo, um conceito de um rótulo. Tá? Rótulo é uma coisa superficial, uma coisa que tem um propósito. Tá? Conceito não. Conceito é um elemento fundamental na nossa atividade de uso da razão, na nossa capacidade de pensar, tá? No exercício do pensamento. Sem conceitos, a gente... Não é nem que a gente não consiga se comunicar, a gente não consegue sequer pensar a respeito da realidade. E quando eu falo assim, xícara, né? Eu estou usando um conceito.
Se a gente não tivesse xícara, a gente não conseguiria nem definir o que é isso. A gente não conseguiria botar isso na cabeça. E eu não conseguiria dizer para ti o que é. Eu vou pegar uma xícara, tu já sabe o que é. Então, quando eu digo assim, eu quero para o meu país capitalismo, as pessoas vão perguntar, tá, mas o que é capitalismo? Aí tu vai dizer o que é capitalismo. Tu vai dizer que capitalismo não é isso, não é aquilo, é isso. E é por isso que eu luto. Entende? Então, quando eu falo em capitalismo, eu falo isso. Livre iniciativa, propriedade privada, Estado de direito com leis objetivas iguais para todos, né? Baseadas na realidade objetiva e livre mercado. Que é o quê? É o mercado livre da coerção, livre da violência, né? Coerção como violência, onde as pessoas possam cooperar e interagir livremente para fazer as suas trocas ou produzir conjuntamente aquilo que bem entenderem. Isso é capitalismo. Tá? Se tu sai disso, tu começa a ingressar em outros conceitos, né? Fascismo, socialismo, comunismo. Se tu botar ali matar meia dúzia de judeus, já pode chamar de nazismo, e aí vai, né? Eu sou um defensor. Eu acredito que essa correspondência entre o conceito que é a palavra eu, que ela representa, e o rótulo apenas, ele seria mais maleável para mim. Por exemplo, tu falou xícara, eu chamaria de caneca. São duas palavras que vão ser utilizadas para o mesmo conceito, que no caso é esse objeto que tu está tomando café. Então, pois é, mas aí é que tá. Mais... É que tu tá certo e eu tô errado. Isso aqui é uma caneca, isso aqui não é uma xícara. É a mesma coisa tu chamar isso aqui de capitalismo de Estado. Não existe capitalismo de Estado. Ou é capitalismo ou não é. Entende? Não existe xícara, caneca. Ou é caneca ou é xícara. Eu sou um pouco menos intransigente nessa escolha de palavras. Acho que às vezes as pessoas poderiam chamar de xícara, as pessoas poderiam chamar de caneca, elas ainda estariam se referindo para o mesmo conceito. Então, obviamente... Não necessariamente porque se tu fala em xícara, tu fala para mim assim, eu como falei para ti em xícara, e tu ia me dizer, tá, mas qual é a cor do pires? Porque normalmente xícara tem que ter um pires embaixo, não tem? A caneca já não precisa, né? Isso aí, por exemplo, que você está tomando é um galão, né? O que é esse negócio aí? O meu copinho. É um copinho. Para ser proporcional ao tamanho. É isso aí. Agora, eu prefiro... tu sabe qual é o problema do conceito? O problema do conceito é o seguinte. Por que a gente deve defender tanto os conceitos? Porque o pessoal pós-moderno, né, esses os chamados marxistas, neomarxistas, né, como eles não conseguiram provar que o capitalismo é pior do que o socialismo, tá? Como o capitalismo é tão melhor em todos os aspectos que o socialismo, seja no aspecto ético, político, artístico e tal, tudo é possível no capitalismo, uma vez que a gente respeite os direitos individuais das outras pessoas, respeite o indivíduo, né? Então, como é que eles resolveram adotar, qual a estratégia que eles resolveram adotar? Bom, o capitalismo, o que é? Caput, né? Capitalismo é caput, não existe capitalismo sem a mente humana em funcionamento. É a liberdade para tu pensar, criar e produzir aquilo que tu pensa. Tá? Caput. Aí vem capitalismo, de capital, né? Na minha opinião. Tá? É a tese que eu defendo. Então, ora, se eu não consigo destruir as instituições do capitalismo, porque elas já se comprovaram muito superiores, e a gente perdeu essa guerra, a União Soviética entrou em colapso, derrubaram o Muro de Berlim, a China mudou de lado, né? Abandonou o comunismo e liberou o seu mercado, e assim por diante. Né? O capitalismo, não puro, vamos dizer assim, mas
tudo aquilo que o capitalismo defende, em maior ou menor grau, varreu o socialismo daquelas áreas onde ele era predominante, né, a União Soviética, a China, entre outros. E então os socialistas disseram assim, bom, se ele não consegue destruir as instituições, vamos destruir aquilo que permite que o capitalismo se estabeleça como um sistema melhor do que os outros, que é o quê? É a mente humana. E a mente humana ela só funciona se os conceitos forem bem empregados. Se os conceitos não forem bem empregados, ninguém sabe o que pensar e ninguém sabe o que dizer e o que ouvir, ou o que está ouvindo, né? Como aqui no caso da xícara e da caneca. Então, os pós-modernistas, os pais do politicamente correto, né, que mais marcantemente são os franceses, aqueles, o Derrida, Foucault, Lacan, o Hort, né, nos Estados Unidos, antes deles os pragmáticos, lá, o John Dewey com o experimentalismo, o pragmatismo e tal. Esses caras resolveram destruir o pensamento humano, né, proibindo que a gente diga as coisas como elas são, tentando distorcer as coisas, quer dizer, de repente, como o George Orwell bem posicionou lá no 1984, como é que é aquele liberdade... A nova língua. A nova língua, né, que inverte o sentido das palavras. Sim. Isso. Quer dizer, isso é proposital, isso não é estética de galeria. Não, isso é estética, é uma visão de mundo, que é o que significa estética, que tem como objetivo destruir a sociedade moderna como a gente conhece. É o retorno ao primitivo, né? É por isso que tem todos esses movimentos aí de global warming, mudanças climáticas, enfim, tudo isso que vai contra o capitalismo começou a ser praticado, a adotar práticas como essa, né, de destruir os conceitos para que a gente não possa pensar a respeito das coisas. Mas, para mim, então, seria uma discussão de estratégia. E eu vou te dizer que eu não tenho a resposta certa para como combater esse fenômeno do pós-modernismo, né? Destrói toda a lógica de linguagem, porque tudo é poder. Mas eu não acho que seja a gente tentando segurar os conceitos como se eles fossem... a gente tentar rebater essa dispersão de todas as ideias com segurar os conceitos até a morte deles. Eu não sei se a gente está ganhando essa batalha utilizando essa estratégia. Eu acho que a gente não está ganhando essa batalha porque essa batalha ela é uma batalha epistemológica, né? Uma batalha que luta pelo domínio do conhecimento ou a destruição do conhecimento. Tá? Esse é um conflito à parte, tá? Porque o conflito essencial, no meu modo de entender, é a batalha moral. Tá? A batalha moral é que tem que ser enfrentada com mais força, porque é ela que vai justificar o fato de que a gente precisa ganhar a batalha epistemológica, a batalha do conhecimento, dos conceitos, etc. Quer dizer, tu tem que atrelar uma coisa a outra, tu não pode separar uma coisa da outra. Entende? Então, quando as pessoas elas defendem, por exemplo, o socialismo, elas falam no que é belo do socialismo, que é utópico, né? Então, destrói a tua capacidade de pensar que aquilo é utópico. Tá? E torna o moral algo imoral, como, por exemplo, o uso da coerção. Né? Quando as pessoas dizem assim, nós temos que distribuir riqueza. Nós não temos que distribuir riqueza coisa nenhuma, nós temos que criar riqueza. Não existe uma pizza, cada um cria a sua pizza. Cada um come a sua pizza. Né? Se vai comer a pizza do outro, o outro tem que dar para ela, ou tem que trocar com ela por outra coisa, e aí vai. Então, eu acho assim, ó, que
as nossas armas são os conceitos. Se tu abrir mão das tuas armas, tu está perdendo a luta por VO, entende? Se tu não usar os conceitos que definem claramente as tuas ideias, se tu tiver que reexplicar todos eles de novo, porque eles foram pervertidos, intoxicados, quando a gente conseguir encontrar novamente um conceito que seja consensual, a guerra já está perdida. Tu não vai ter tempo de discutir a moral, inclusive, né? Discordo um pouco. Eu acho que essa a arma... é a minha visão estratégica. Eu acho que a arma em si são as ideias. O conceito é uma das estratégias que tu vai conseguir atacar o resto. Então, Nicolas, existe o seguinte: tu não consegue formar uma abstração, uma ideia, sem antes tu identificares, escolheres e utilizares os conceitos que estão dentro dessa ideia. Não existe ideia sem conceitos. Porque o que acontece? Nós, seres humanos, a gente usa a linguagem, né? A gente tem o poder da linguagem. Sim. Então, a gente vê a realidade, a gente identifica os concretos da realidade, a gente atribui um conceito, a gente conceitua aquele concreto, tá? Esse conceito, ele entra na tua mente, tu classifica ele, tu integra conceitos, né, diversos, e essa integração de conceitos, de forma organizada, lógica, vai formatar uma abstração, e essa abstração vai se transformar numa ideia. E essa ideia vai te guiar para a ação. Tá? Então, se tu tira o conceito desse caminho, entre a realidade e as tuas abstrações, existe um vácuo. Não é possível. A arma para tu criares as ideias, as abstrações, tem um nome só. É conceito. Sem conceito, tu nem consegue pensar, como tu não consegue também te comunicar que é uma coisa acessória. Entende? Tenta te comunicar... Para mim, tu consegue separar o signo do... não seria assim, o signo do... Agora me faltou. O signo do que ele está buscando. Essa é típica discussão que precisa amadurecer na nossa mente. Tá? Eu te joguei essa aí, agora eu quero que tu amadureça essa ideia. E depois a gente conversa mais sobre isso. Porque não é uma disputa aqui de quem sabe mais, não é isso, obviamente. Tá? É tentar encontrar a verdade naquilo que a gente está discutindo, e às vezes a verdade requer um ingrediente que muitas vezes a gente não tem, né? Porque a gente a todo momento bombardeado, que é o tempo, né? É como a gente está numa guerra lá, tu quer achar as tuas armas, mas o cara está te bombardeando, tu não tem nem como sair debaixo do esconderijo para buscar aquilo que vai te fazer vencer a batalha, né? Mas nós temos que a gente nunca entraria, a gente não deve entrar numa discussão buscando vencer, a gente deve entrar numa discussão buscando ver quais os furos do nosso pensamento. É justamente por isso que a gente entra nas discussões. Não é para a gente humilhar qualquer outra pessoa ou qualquer coisa do jeito. Nós somos liberais, nós acreditamos em quê? Em jogo ganha-ganha. Né? É troca. Quer dizer, quando há jogo ganha-ganha, todo mundo ganha. Se cria um valor a mais. Tá certo? O jogo do perde e ganha é o jogo de soma zero que a esquerda defende. Né? É por isso que eles não participam das discussões com a gente, né? Porque eles não estão preocupados em jogo ganha-ganha, eles querem jogo ganha-perde. Quer dizer, se eles não puderem ganhar da gente, eles não participam. Mesmo que eles viessem a ganhar junto conosco, né? Que é o que aconteceria, eu acho. Porque a gente entende que defende o que é verdadeiro e certo, e acha que eles defendem falácias e coisas imorais, não é isso?
Tá aí. Quantos líderes tu pretende concluir no SFL em 2021? Qual é o teu objetivo, assim? Como é que funciona esse negócio de liderança? Como é que as pessoas podem chegar no SFL para se inscrever, participar, ser um líder? Como é que é o recrutamento, treinamento e, enfim. Bom, a gente está montando nosso planejamento estratégico agora, então a gente não posso te dizer qual vai ser o número exato de líderes, mas eu posso te dizer que por ano passam em média de 1.000 a 1.500 líderes pelo programa de coordenadores. Então, claramente, alguns líderes não podem acompanhar por uma questão de tem outras responsabilidades na vida, mas esse é o número que a gente tenta manter dentro do programa. A gente abre o processo seletivo anualmente, então agora o próximo processo seletivo vai abrir em abril, a gente teve um agora no começo de... Desculpa, começou a chover aqui. No começo de novembro, vamos abrir em abril de novo. A partir do momento que o coordenador entra no programa de coordenadores, ele é acompanhado tanto por um coordenador mais antigo, que vai auxiliar ele, vai mentorar ele nesse primeiro momento, e começa a ter acesso a todo o nosso material. Então, tem acesso ao nosso treinamento de coordenadores, tem acesso ao nosso portal, onde ele encontra gamificação, orientações como fazer as atividades, quais atividades ele pode estar fazendo, e também tem a oportunidade de conversar tanto com o coordenador estadual, quanto com a equipe de gestão estadual, que vai auxiliar ele nesse primeiro momento, a descobrir quais os projetos que tem próximo da região dele. Então, o fato de estar dentro do programa de coordenadores do ECFL faz com que essas instituições que são parceiras, seja clubes, grupos, como Atlântico e Farroupilha, reconheçam que aquela pessoa passou por um processo seletivo que ela tem, então, o ideário liberal e vai ser mais fácil trabalhar com ela. O coordenador ele começa a se desenvolver, então, ou cria o seu próprio projeto, ou participa de um projeto já existente, e depois disso, ele vai tendo acesso a cada vez mais oportunidades de crescimento. Então, nós temos o treinamento nacional de lideranças, o ano que vem nós vamos ter treinamento tanto nas regiões quanto nos estados, para esses coordenadores que se destacarem, e também tem a oportunidade internacional, os coordenadores irem a Washington participar do treinamento internacional de lideranças e da LibertyCon Internacional. Acredito que esse seja o caminho do coordenador, e cada ponto desse processo eles vão tendo acesso a mais oportunidades de crescimento. Por exemplo, a partir do momento que o coordenador tem o seu projeto, ele sabe o que ele quer desenvolver, ele entra no Liberty Lab, que seria onde a gente incuba e acelera os projetos deles. Esse ano foi o primeiro ano. Incuba? Incuba? Incuba nunca. Mas a gente auxilia eles na criação, na ideação do projeto deles, e a partir do próximo ano, então, a gente vai acompanhar toda a execução. Então, a gente teve várias conversas com esses coordenadores, a gente mentorou os projetos, ensinou sobre gestão de processos, gestão de lideranças, oratória, o que cada grupo precisava para se desenvolver, e a partir do ano que vem, então, eles tiram esses projetos do papel. Legal. E aí fica um ano, mais ou menos, como coordenador e depois sai? Como é que funciona? Não. O coordenador ele pode ficar toda a sua formação acadêmica dentro do ECFL. Hoje a gente aceita coordenadores de 17 aos 30 anos, então se o coordenador está saindo do colégio, a gente também aceita, ou se ele recém está saindo da faculdade, a gente também dá um jeito de integrar ele na comunidade, mas a gente dá um enfoque claro para a comunidade acadêmica. Então a gente quer que o coordenador ele permaneça o tempo que ele quiser dentro da instituição. Obviamente, ele entrou na instituição, se desenvolveu, aproveitou tudo que tinha para aproveitar, seja 2 anos, seja 5 anos que ele queira ficar, seja 7 anos, como já aconteceu com nossos coordenadores, ele pode decidir se tornar alumno. Não que ele vá perder todo o vínculo com a instituição, a gente quer manter cada vez mais nossos alunos perto de nós, mas a gente quer que eles saiam e façam o que eles têm que fazer, não mais fazer o projeto voluntário em si. Então eles voltam auxiliando com pessoas que vão acompanhar projetos, pessoas que vão palestrar para nós, vão ensinar todo esse conhecimento que eles receberam dentro da instituição. Me diz uma coisa, os ativistas liberais ao redor do mundo, aqueles que eu conheço e converso eventualmente, todos eles me dizem assim que o Brasil tem se demonstrado um grande mercado para as ideias liberais e há realmente um crescimento exponencial quase, pelo menos é o que dizem, em termos de entidades defendendo as ideias liberais e o número de pessoas, jovens principalmente, fazendo essa defesa, né?
Qual é a tua visão a respeito disso e como é que o SFL, dentro da organização internacional, o SFL Brasil, dentro da organização internacional, se posiciona? Isso é um fato, realmente? Tu tem visto esse crescimento exponencial, geométrico e tal, de instituições defendendo as ideias liberais, de pessoas envolvidas? Com certeza. Eu acho que tem vários aspectos que contribuem para isso, né? Então, a própria diversificação do conteúdo que a gente tem para acessar, seja o pessoal fazendo cada vez mais traduções dentro do Brasil, criando mais ferramentas para a gente ter acesso a esse conteúdo, a própria internet permitindo que a gente tenha esse acesso rápido e essa troca de informação rápida, o ambiente econômico e social do Brasil, que é sempre ruim. A gente diz, né, que a Dilma nunca formou... a Dilma foi uma grande contribuinte para levantar, para formar os liberais, porque a gente viu que não tinha mais condições, todo mundo precisou buscar novas ideias para isso, e o liberalismo foi uma delas, e foi uma muito forte. E também esse novo momento desse grupo liberal, do próprio movimento liberal, criando essas instituições que são hoje referências, tanto o Students for Liberty lá em 2013, quanto o Mises, quanto o Lives. Eu acho que todos eles se juntam e conseguem ter esse acesso nacional que é necessário para que se tenha um intercâmbio de informações, um networking forte o suficiente para que a gente não perca, para a gente consiga compartilhar tanto ideias quanto capacidade de gestão. E a partir desse momento, acho que você... Pode falar. A gente que lá em 1984, não o livro do Orwell, mas 1984 no Brasil, quando começou, 83, 84, começou a se criar as instituições liberais que não existiam. Hoje, aqueles que ainda estão vivos, como é o meu caso, né, e outros, como o Winston Ling, o William Ling e tal, a gente pode ficar tranquilo que o negócio está andando. Não, está andando muito bem. E aí eu ia complementar assim, hoje o Brasil é a maior região do mundo dentro do Students for Liberty. E o Students for Liberty é a maior instituição, a maior organização de estudantes para a liberdade do mundo. Então, realmente, o Brasil serve como referência, tanto para projetos, quanto para gestão interna, quanto para essa capacidade de expansão e de sempre estar inovando, independente do que está acontecendo aqui dentro da região. Nós, como eu disse, nós já recebemos, pelo menos aqui no Brasil, a Atlas já premiou o Brasil 3 vezes com o Smith Student Outreach Award, que é o prêmio que dá o melhor projeto do mundo dentro das organizações liberais. O Atlantis, inclusive, foi o primeiro a receber esse prêmio, e o SFL depois levou o prêmio mais 2 vezes. Então a gente realmente é um celeiro de projetos para a liberdade. E a capilaridade ela aumenta cada vez mais, porque a partir do momento que tu tem um coordenador do SFL dentro da universidade, as pessoas começam a prestar atenção nele, pro bem e pro mal, né? Para briga, para ficar xingando, mas também aquelas pessoas que ou não sabiam o que pensavam direito, não tinham essa base, ou que estavam com medo porque não tinham mais apoio, se percebem representadas por aquele ativista dentro e acabam entrando dentro. Eu lembro, por exemplo, quando eu entrei na URGS ali em 2015, 2016, eu tinha saído da Academia Militar, entrei na URGS, e eu e mais um colega, o Leonardo Chagas, que hoje é o coordenador regional do Rio Grande do Sul do Students for Liberty, a gente entrou junto, a gente já discutia sobre essas ideias, se conheceu logo antes de entrar, e a gente chegou lá causando, chegou lá discutindo, chegou lá falando sobre as ideias, e isso foi trazendo cada vez mais pessoas para o nosso grupo. O grupo começou com 2 pessoas, terminou com 30 pessoas, num curso que hoje o curso inteiro tem o quê? 300? 10% do curso é liberal, é uma vitória. Em um curso que, antes, a última pessoa que tinha sido liberal dentro do curso tinha sido o Marcel Van Hatten. Pois é. Não, isso é sensacional, né? Essa experiência, assim, de ser dos poucos a acreditar numa determinada ideia num grupo amplo, é o que a gente experimentava lá naquela época, né? Então, eu, por exemplo, sou dropout, né? Eu brigava nas aulas, fui expulso de 1 ou 2 aulas por causa das coisas que eu dizia e acabei desistindo da faculdade, até porque eu tinha já um ativismo político na época. Eu
eu distribuí um jornalzinho do diretório acadêmico do DAECA, né, que era a tua escola também, né? O Sim. departamento, né, da ECA Não, da FC, na realidade, eu era do sério. Os departamentos eles são diferentes. O da economia é diferente do da RI, mas é o mesmo prédio, que é a Faculdade de Ciências Econômicas. Não, mas naquela época era tudo junto. Era administração, economia e ciências contábeis, tá? Era tudo junto. Era um diretório para todo mundo. E eu ia distribuir no básico os jornalzinhos, metendo o pau no Delfim Neto lá, com os congelamentos e tal. E até por isso eu fui fichado no DOPS lá, né? Naquela época. Essa história é muito boa. Isso é muito bom, porque quando o pessoal da esquerda vinha me encher o saco, falar do governo e tal, eu disse, não, mas eu também fui fichado no DOPS. Quer dizer, eu tenho tanta autoridade quanto tu para falar a respeito disso, né? Não, porque eles usam muito isso, né? O princípio da autoridade, né? Que eu tenho aqui, ó, foi fichado no DOPS, tá? Eu fui fichado. Daí eu também tenho, grande merda. Né? Eu fui porque eu sou liberal, tu foi porque tu merecia. Está defendendo uma política arbitrária, autoritária, né? Totalitarismo, então tem que defender a sociedade desses caras mesmo. Nicolas, vamos lá? Eu queria te agradecer de novo, então, Muito obrigado pelo convite. a tua presença aqui virtual comigo, trocar ideias contigo. Me ouvir, né? Eu sou chato, paca, todo mundo sabe que eu sou, que eu digo o que eu tenho que dizer, tá? Sempre com o intuito mais construtivo possível. E eu te desejo, assim, muito sucesso, muitas felicidades mais uma das tuas tantas tarefas, né, que tu resolveste voluntariamente abraçar, que tem um único propósito, que é tornar a vida dos brasileiros mais livres e o Brasil mais próspero, né? Eu acho que realmente nessa jornada dos heróis tu é um exemplo e espero que tu, quando chegares no fim do teu período, tu olhes para trás e vejas um SFL muito maior do que o baixinho do André Frel te entregou, né? Certamente. Eu quero que seja na mesma proporção, pelo menos. Mas muito obrigado, Roberto, pelo convite. Muito obrigado por sempre ser essa pessoa que a gente pode conversar. Então, essa referência aí, que está trabalhando, foi fichado no DOPS lá naquela época e acompanhou a gente até hoje, um dos fundadores e principais proponentes do Instituto Atlantis. Então, um instituto onde eu me desenvolvi primeiramente no movimento liberal. Eu digo que se não fosse o Atlantis, eu não estaria na posição que eu estou hoje. Então, muito obrigado por sempre essas conversas, a mentoria, toda a orientação que tu me deu, que sem isso, certamente eu não seria a pessoa que eu sou hoje, e sem isso não conseguiria representar a instituição tão bem. E tenha certeza, a gente vai continuar levando o legado de vocês adiante, então a gente não vai deixar, como tu tinha provocado, que na próxima geração a liberdade acabe. A gente vai criar uma geração como dizia ainda mais forte. O Ronald Reagan, né? O Ronald Reagan que dizia isso, né? Com certeza. A gente vai deixar uma geração cada vez mais forte, pautada dentro das ideias da liberdade, dentro dos nossos princípios. Beleza. E muito obrigado ao pessoal que nos acompanhou aí nessa discussão longa e divertida que a gente adora fazer. É isso aí. E vamos fazer em breve uma próxima, né? É sempre bom conversar contigo. E eu tenho um apreço muito grande por ti, torço muito. E o que tu precisar, eu estou sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado, eu vou continuar te incomodando, tenha certeza. Um abraço, Roberto. Um abraço, pessoal aí. Abraço, boa noite para todo mundo.